Através de um homem, a morte veio e acabou com a história da humanidade. Mas por causa do segundo Adão, Jesus Cristo, agora a graça, a vida estão disponíveis para mim, estão disponíveis para você. Bem-vindo ao nosso Bíblia um Ano, que alegria ter você aqui, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Machado e é uma alegria poder navegar pelas páginas da Bíblia, crescendo e aprendendo com você. Você que é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado, porque todo dia temos um vídeo aqui de leitura para edificar a sua vida. Deixa também o seu like, não esquece de visitar lá depois www.pastorleandromachado.com.br e garantir já os seus livros para edificar o seu relacionamento. Bora lá agora, Romanos capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Vamos começar a nossa leitura e hoje eu vou de Nova Versão Transformadora, beleza? Bora lá então, sem enrolação, bora pra Bíblia, aumenta o som, você que está ouvindo aí, e vamos lá. Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz para com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de partir para a glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e tribulações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Uma vez fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, no nosso relacionamento com Ele foi tudo restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, como quem fomos reconciliados por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Verso 12, ele diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e se estendeu a todos que estavam ali, pois todos pecaram. Este fato é que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas por que ela não existia, seus pecados não foram levados em conta? Mesmo assim, do tempo de Adão até de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado deu início ao homem e por isso trouxe a morte. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos, porque por um único nome, a saber, Jesus Cristo veio. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, ele diz: a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Verso 17. E ele continua: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um só homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que recebem, então, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que por um só pecado Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos por causa da desobediência de Deus de uma só pessoa. Muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para todos que percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado fez reinar a morte sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então todo mundo fala o tempo todo, né? Ah, Adão, 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 pecado, 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 morte, morte, morte. Mas a Bíblia está dizendo pra gente que por meio de Jesus, algo muito maior hoje repousa sobre as nossas vidas. Então, pecado é real, pecado alcançou o homem, corrompeu toda a natureza humana, mas lembra que existe graça. Tá bom? Bora lá então. 1 Samuel, capítulo de número 14. Vamos lá, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Bora lá, Samuel capítulo de número 14. E a gente viu ali no
Dia anterior, não é? Saul já começando reprovado, dando, não é, mancada ali com Deus. Vamos ver aqui agora o que vai acontecer hoje em 1 Samuel 14. Ele diz assim, certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava bem acampado aos redores de Gibeá, em volta de uma árvore de romance, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aias, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aias era um filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Ei, que tinha servido como sacerdote ao Senhor lá em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento para chegar ao destacamento dos filisteus. Teve de passar por entre dois penhascos, se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte e outro à frente de Micmas, o outro ao sul, em frente de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro, e eu seguirei para onde o Senhor foi. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam, e se disserem, fiquem onde estão, ou então mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos, e será um sinal de que o Senhor nos entregará nas nossas mãos. Quando os filisteus viram chegar e gritaram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas, seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas, seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás deles seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve grande terremoto e todos se encheram de terror. Os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o imenso exército dos filisteus que começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada, verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam lá. Então Saul gritou a Aias: traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus só aumentava. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram, assim como o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até Bet-Avém. Verso 24. Ele diz: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de ter vingado inteiramente os nossos inimigos. Por isso, ninguém comeu o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Nem se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento ao seu pai, enfiou a ponta da vara num favo de mel e comeu. Depois de comer, recuperou as forças, e vendo isso, um dos soldados lhes disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa será maldito. Por isso eles estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei a força depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imagine quantos filisteus mais teriam matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois, bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer até Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: faremos o que o Senhor achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar a Deus.
Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército, apresentem-se diante de mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida Saul orou ao Senhor, dizendo: ó Deus de Israel, mostre-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorte, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo culpados, e o povo foi declarado inocente. Verso 42. Saul disse: façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi o primeiro escolhido como culpado. Depois ele disse: diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara, estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou uma grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará no fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito, e assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. 47. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus. Para qualquer lado que se voltava, ele era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos aqueles que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquizua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis o pai de Saul e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo convocava para o seu exército. A gente percebe, não é aqui Deus mais uma vez honrando, não é todos aqueles que fazem corretamente, e a gente também vê, não é, a consequência de todos aqueles que agem de uma forma errada, tá bom? Com Deus não tem essa, não tem filho privilégio, é privilegiado. Ai Deus, eu fiz isso em seu nome, não existe isso aí não, meu. Acertou, good, não acertou, bad, e o negócio fica ruim. Bora lá então avançar, Salmo 59 agora. Bora lá, Salmo capítulo de número 59, e ele diz assim, ó. Vamos ler aquele título lá, que não é a Bíblia, mas ajuda a entender, né? Diz assim, ó: ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi para matá-lo. Para ser cantado com a melodia, não destruas. E ele diz, a partir do verso 1: livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram a me destruir, livra-me dos criminosos, salve-me dos assassinos, armaram uma emboscada contra mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor, embora eu não tenha pecado nem tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo, ajuda-me, Senhor. Deus dos exércitos de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem pela boca, suas palavras cortam como espada. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ri deles e zomba das nações. És minha força e em ti espero, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo. Permita que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não esqueça depressa. Dispersa-o com teu poder e os derruba, ó Senhor, com o nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem e pelo mal que há em seus lábios. Que sejam apanhados em seu orgulho e suas maldições e mentiras destruam a ira deles. Examine-os por completo, então o mundo saberá que você é o Deus de Israel. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade, andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei o teu poder cada manhã, cantarei a alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, o lugar seguro em meio à minha aflição, a minha força, a ti eu canto louvores, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Mais uma vez, né, uma dificuldade nos inimigos, mas ele tendo a plena convicção no seu coração de que Deus estava com ele, o auxiliando, e ia ficar tudo bem. Gente, esse é o sentimento do nosso coração, não importa como as circunstâncias estão acontecendo, você precisa continuar confiando. Você que chegou até aqui, já escreve aqui embaixo:
Deus continua sendo fiel. Deixa o seu like se você não deixou, né? E agora a gente vai orar. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradeço pela sua mão mesmo, Pai, que tem trabalhado, tem nos abençoado e assim, Pai, tem nos prosperado em todas as coisas. Obrigado, Pai, pela verdade da palavra fortalecendo ainda mais o nosso alicerce. Eu declaro que não importa quais sejam as circunstâncias que vão se levantar, nós vamos continuar firmes, marchando, correndo, rumo ao propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém, gente? Seja fiel a Deus e os resultados vão envolver a sua vida de uma forma gloriosa. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda nos grupos do WhatsApp e até amanhã no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.